Olá pessoal, tudo bem com vocês? Ontem o jornalista Jorge Pontual jogou um balde de água fria nessa conversinha mole da maioria dos militantes da Globo News, dizendo que agora Trump e Lula se acertaram e que a reunião entre Mauro Vieira e Marco Rubio foi ótima. O militante Otávio Guedes, que deveria praticar jornalismo, chega a tirar sarro dos bolsonaristas, citando a história de esperar mais 48 horas. Jorge Pontual, que vale lembrar, odeia o Trump, teve a honestidade de dizer que até agora foi só papo e que não conseguiram nada. Acompanhem comigo, que daqui a pouco eu volto para falar do Barroso e do assassinato de bebês. O bolsonarismo entrou no modo Braga Neto, não percam as esperanças. Esperem as próximas 48 horas. Eles depois desse encontro, estão adotando esse discurso, né, nas redes sociais. Olha, calma, espera as 48 horas, não percam a esperança, vejam o que vai acontecer, não conseguiram reverter nada. Então, eles estão exatamente naquela época que estava acabando o governo e que o golpe não vinha, mas eles precisavam manter ali as pessoas nas portas dos quartéis. Então, eles estão mais ou menos nesse estágio. Eles querem manter a militância na porta ali dos quartéis, esperando, não agora que os militares venham dar o golpe, mas que o Trump venha dar o golpe. O que me chamou a atenção, assim, acho que não dá para diminuir o fato de que duas pessoas importantes do governo Trump ontem fizeram declarações contra o Brasil. Fizeram, né? O Jameson Greer, que estava hoje na reunião, até foi um ponto, ele está na reunião, e o próprio Scott Bessent. Então, é ainda ali um calo no sapato que vai ter que ser ajustado. Agora, tem a questão comercial. O Otávio trouxe uma apuração importante em setembro sobre a JBS, se aproximando do governo americano. Eu tive a informação de que eles levaram para o governo americano a vontade de fazer um investimento enorme no Arizona para ter 10 milhões, a criação de 10 milhões de aves para a criação de ovos, para a produção de ovos, quer dizer, um tipo de proteína que eles não têm nos Estados Unidos. O Arizona é um estado pêndulo. Isso pode ter trazido alguma inflexão. Agora, sabe o que eu achei interessante, Natuza? Esse momento marca também uma percepção do Donald Trump de que tudo que Eduardo Bolsonaro prometeu para ele não aconteceu, né? O julgamento do ex-presidente aconteceu, foi condenado, né? Você não teve ali o Brasil pedindo, implorando para os Estados Unidos, pelo amor de Deus, pelo contrário, o Brasil está se virando, as exportações brasileiras estão aumentando em vez de diminuir. Diminui para os Estados Unidos, mas globalmente está aumentando, né? Isso significa que Donald Trump viu assim, tudo que falaram que podia fazer e que ia acontecer não aconteceu, está acontecendo o contrário. E eu estou no momento em que eu estou aqui pressionado pelo preço do café, pelo preço da carne, inflação, né? Tem o problema das terras raras, a China criando problema com fornecimento dos minerais críticos. O Brasil é a segunda maior reserva, pode ser uma saída para os Estados Unidos no futuro. Eu acho que bate o pragmatismo agora no governo americano, né? É bom ter uma certa cautela, mas me parece que o pragmatismo que é Donald Trump, né? Donald Trump é um negociador. Não sei se... E não gosta de perder, diga-se de passagem. Lembra que ele falou assim, olha, vamos aos negócios? Lembra quando ele fala com o Lula? Então, agora vamos para os negócios, né? Quando ele comenta como é que foi a conversa dele com o Lula por telefone, não, a gente se deu muito bem, agora vamos aos negócios. Ou seja, ele é um homem de negócio, entendeu? Chega a hora que ele quer ver o que é melhor para ele. Não, e tudo que aconteceu, e aí para o lado brasileiro, tudo que aconteceu acabou se revertendo a favor do Lula. Eu não estou muito otimista, não. Bom, primeiro que essa questão da inflação, o último número de inflação que saiu mostra que o impacto das tarifas é mínimo. É mínimo. Tem um pequeno, muito pequeno impacto. Então não é uma pressão sobre o Trump. E o próprio FMI disse que a economia americana e a economia mundial não estão sendo afetadas pelas tarifas. Pode ser que venha a ser, mas por enquanto ainda não. Pode ser que venha a ser se o Trump mantiver os 100% sobre a China, mas o Trump já está desconversando. Então esse negócio com a China também não deve ser
tão grave quanto o rompimento com a China não deve ser como estão falando. O Trump está acenando para a China. Então, você vê só, o governo Trump tem várias prioridades. Tem Gaza, que não está resolvido, tem a Ucrânia, que está menos resolvido ainda, mas que é uma prioridade. Tem a Venezuela, que eles resolveram fazer o que parece ser uma pressão militar sobre o Maduro. E o secretário de Estado, Marco Rubio, está com as mãos cheias de problemas prioritários. E o Brasil não é prioridade. Os Estados Unidos não têm nenhuma pressa em resolver essa questão. E está enrolando. Essa reunião com o Mauro Vieira não saiu nada de concreto. É o início do diálogo. Mais uma vez é o início do diálogo. Lá na ONU foi o início do diálogo. Depois do telefonema foi o início do diálogo. Marco Rubio com Mauro Vieira foi o início do diálogo. E continua sempre o início do diálogo. Não tem nada concreto, não tem resolução nenhuma, nem promessa. E os Estados Unidos fazem negociações, o Trump, né, faz negociações em que ele quer ganhar alguma coisa. O que o Brasil está disposto a oferecer? Terras raras é uma questão para o futuro, porque até o Brasil ser capaz de explorar e beneficiar, refinar terras raras, vai levar muitos anos. A China levou muitos anos até conseguir o monopólio que detém hoje. Não vai ser fácil. E a China está controlando a exportação de equipamentos para retirar e refinar terras raras. Quer dizer, está muito difícil. Esse horizonte das terras raras não está nada claro. Então, o que o Brasil vai oferecer? O que o Brasil vai oferecer para o Trump tirar os 40% de tarifa extra? Ninguém sabe, né? Nessa segunda parte, eu queria trazer um assunto que revolta qualquer cristão. Como seu último ato, o sem-vergonha do Barroso tentou descriminalizar o assassinato de bebês. Graças a Deus, os outros ministros tiveram um pingo de juízo e já rejeitaram a proposta. De toda forma, o voto dele a favor do projeto do PSOL, que libera o assassinato até a 12ª semana de gestação, já ficou registrado. O ministro Luiz Roberto Barroso proferiu algumas decisões ontem sobre o acesso ao aborto no Brasil. E uma delas foi atendendo a um pleito da Associação Brasileira de Enfermagem para permitir que esses profissionais possam atuar em caso de aborto legal, que é nos casos em que houve estupro contra a mulher, quando há também anencefalia do feto ou então quando há risco de vida para a mãe do bebê. Nesses casos, Barroso considerou que os profissionais de enfermagem poderiam atuar, já que atualmente a legislação prevê autorização apenas para os médicos, e ele também suspendeu em caráter liminar todas as ações administrativas e também penais contra esses profissionais que atuaram nesses casos específicos. Mas poucas horas depois já começou a ter divergência no Supremo Tribunal Federal, no âmbito desse julgamento no plenário virtual, contra a decisão de Barroso. Quem abriu a divergência foi o ministro Gilmar Mendes, que considerou que essa decisão não precisava ser tomada de forma urgente e nem de forma monocrática, que deveria ser analisada pelo Pleno da Corte, o que não tem data para acontecer. Depois, Gilmar Mendes foi acompanhado até o momento por outros 5 ministros, formando maioria contra a decisão de Barroso no Supremo Tribunal Federal. Além de Gilmar Mendes, já se manifestaram Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e também o ministro André Mendonça. Todos esses ministros já proferiram os seus votos, então, por maioria, já está derrubada essa decisão de Barroso. Além disso, antes do ministro Luiz Roberto Barroso se aposentar, ele também conseguiu depositar o voto dele no processo que trata da descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Esse é um processo que tramita no Supremo desde 2023, já tinha um voto favorável da ministra Rosa Weber, que também estava prestes a se aposentar, mas desde então esse julgamento estava suspenso, inclusive por um pedido de destaque do próprio ministro Barroso. Mas ontem ele pediu uma exceção de forma extraordinária para o atual presidente da Corte, Edson Fachin, para que ele conseguisse manifestar o seu voto no plenário virtual.
Então, Fachin abriu essa sessão por apenas poucas horas, exatamente o período para Barroso se manifestar a favor da descriminalização do aborto, e logo depois já houve um novo pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes e esse processo está suspenso novamente. A gente vai ver agora na tela alguns trechos do voto do ministro Barroso sobre esse caso da descriminalização do aborto. Então, o ministro diz que direitos fundamentais não podem depender da vontade das maiorias políticas. Ninguém duvide, se os homens engravidassem, aborto já não seria tratado como crime há muito tempo. Em outro trecho também desse voto do ministro Barroso, ele disse que a tradição judaico-cristã condena o aborto. Deve-se ter profundo respeito pelo sentimento religioso das pessoas. É, portanto, plenamente legítimo ter posição contrária ao aborto, não o praticar e pregar contra sua prática sem renunciar a qualquer convicção. É perfeitamente possível ser simultaneamente contra o aborto e contra a criminalização. E aí a gente vai ver mais um trecho dessa decisão, no qual o ministro fala que pesquisas endossadas pela Organização Mundial da Saúde documentam que a criminalização não diminui o número de abortos, mas apenas impede que ele seja feito de forma segura. E basicamente essa é toda a essência do voto do ministro, porque ele diz que não se trata de ser a favor ou contra o aborto, e sim uma questão de saúde pública e também de se discutir se as mulheres que optam por essa alternativa até a 12ª semana de gestação deveriam ou não ser presas. Ele também diz que o voto dele é principalmente para proteger mulheres mais pobres que não têm acesso a esse tipo de procedimento. Vale destacar novamente que esse julgamento está suspenso, mas agora, mesmo se aposentando, o voto de Barroso fica computado para quando o julgamento for eventualmente retomado, assim como o da ministra Rosa Weber também, Ricardo. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Eu nem deveria estar falando desse absurdo que o Barroso fez, pois o YouTube corta o alcance de quem menciona esse tema, mas não tem como não comentar sobre essa situação diabólica. Reparem nesse trecho em que ele cita a religiosidade das pessoas que são contra o aborto, como se só os cristãos fossem contra o assassinato. E para piorar, ele ainda termina dizendo que é possível ser contra o aborto e contra a criminalização. Seria como dizer que você é contra o assassinato, mas aceita que ele não seja criminalizado. Eu gostaria que vocês comentassem o que acharam desse último ato do Perdeu o Mané. Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós.